O grande escritor. Fui então andando até que vi um homem que eu considerava ter sido um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu tinha considerado que a profundidade da revelação da verdade que ele teve era maior do que todas que eu tinha encontrado em meus estudos. Prezado Senhor, sempre desejei poder encontrá-lo. Falei quase balbuciando. Eu também, replicou ele com muita sinceridade. Me surpreendi com a sua palavra, mas achava-me tão emocionado em encontrá-lo que continuei. Sinto que o conheço, e em seus escritos quase me sentia como se o Senhor me conhecesse. Acho que devo mais ao Senhor do que a qualquer outra pessoa, além dos que escreveram os textos que compõem o cânon das Escrituras. Continuei. Isso é bondade sua, respondeu ele, mas lamento não lhe ter servido melhor. Eu fui uma pessoa muito superficial, e meus escritos eram mais cheios de sabedoria mundana do que da verdade divina. Pelo tempo em que tenho estado aqui e por tudo o que já aprendi, sei que isso deve ser verdade, porque só se pode falar a verdade por aqui. Mas isso é muito difícil para eu compreender. Considero seus estudos uns dos melhores que temos na Terra, respondi. Você tem razão, admitiu com sinceridade o famoso escritor. É tão triste. Todo mundo aqui, até mesmo os que se assentam mais perto do rei, viveriam a sua vida de maneira totalmente diferente se tivesse uma oportunidade de vivê-la de novo. Mas creio que no meu caso, eu viveria a minha ainda muito mais distinta do que a maioria deles. Eu fui honrado por reis, mas fracassei diante do Rei dos Reis. Fiz uso dos grandes dons e revelações que me foram dados para atrair os homens, mais para mim mesmo e para a minha sabedoria do que para o Senhor. Além disso, eu somente o conhecia pelo ouvir com os meus ouvidos, que foi o modo pelo qual eu também compeli as pessoas a conhecerem. Tornei-as dependentes de mim e semelhantes a mim. Eu as levei para um raciocínio dedutivo muito mais do que para o Espírito Santo, que eu mal conhecia. Não levei as pessoas a olharem para Jesus, mas para mim mesmo e para outros que, como eu, dávamos a entender que o conhecíamos. Quando eu olhei para o Senhor aqui, me deu vontade de picar em pedacinhos tudo o que eu tinha escrito, algo semelhante ao que Moisés fez com um bezerro de ouro. A minha mente era o meu ídolo, e eu queria que todos adorassem a minha mente junto comigo. A sua estima em relação a mim não me alegra em nada. Se eu tivesse passado tanto tempo procurando conhecer o Senhor, quanto gastei procurando ter conhecimento sobre Ele, de forma a impressionar as pessoas com o meu conhecimento, muitos dos que estão neste nível, que é o mais baixo, estariam sentados nos tronos que lhes haviam sido preparados, e muito mais pessoas estariam aqui neste local. Eu sei que o Senhor está dizendo sobre o seu trabalho deve ser verdade. Mas será que o Senhor não está sendo um tanto rigoroso consigo mesmo? Questionei. As suas obras me alimentaram espiritualmente por muitos anos. Como sei que também serviram para muitas outras pessoas? Não estou sendo rigoroso comigo. Tudo o que lhe disse é verdade e foi confirmado quando me apresentei diante do trono. Eu produzi muito, mas me foram dados mais talentos do que a maioria dos que estão aqui, e eu os enterrei embaixo do meu orgulho espiritual e das minhas ambições. Tal como Adão, que poderia ter levado a humanidade a um futuro o mais glorioso de todos, mas que pelo seu fracasso levou bilhões de almas ao pior dos destinos. Com a autoridade também vem a responsabilidade. Quanto mais autoridade se recebe, tanto maior será o potencial que se tem de causar o bem ou o mal.
Aqueles que reinarão com o Senhor por todo sempre terão responsabilidade maior. Ninguém permanece só, e todo erro humano ou toda vitória ressoará muito além da nossa compreensão, até em gerações futuras. Fiquei então pensando como ele tinha escrito, empregando as frases mais belas e bem articuladas, sentindo que ele era a própria definição do Senhor Palavra, um artista que transformava palavras em obras de arte. Mas aqui ele falava como um homem comum, sem o talento pelo qual seus escritos eram tão bem conhecidos. Eu sabia que ele conhecia o que eu estava pensando, mas, como acontecia com todos aqui, ele prosseguiu dizendo que obviamente considerava mais importante. Tivesse eu buscado o Senhor, em vez de ter procurado apenas ter conhecimento a respeito dele. Milhares de pessoas que eu poderia ter liderado com sucesso teriam conduzido muitos milhões a estarem aqui agora. Todo aquele que compreende a verdadeira natureza da autoridade nunca a procura, mas apenas a aceita quando sabe que está com o jugo do Senhor, o único que pode desempenhar a autoridade sem tropeçar. Nunca busque ser influente você mesmo, mas busque apenas o Senhor e disponha-se a tomar o seu jugo. Minha influência não alimentou o seu coração, mas alimentou apenas o seu orgulho de ter conhecimentos. Como é que eu vou saber que comigo não está acontecendo o mesmo? Perguntei, pensando no que eu também tinha escrito. Procure se apresentar a Deus aprovado, e não aos homens, respondeu ele enquanto se voltava às fileiras daquela multidão. Antes de ele desaparecer no meio daquela grande multidão, ele se virou e com um sorriso me deu mais um pequeno conselho: e não faça o que eu fiz. Prosseguindo para o trono. Nesta primeira multidão eu vi muitos outros homens e mulheres de Deus, tanto do meu tempo como de épocas anteriores. Parei e conversei com muitos deles. Em cada encontro eu me chocava pelo fato de que muitos dentre os que eu esperava que estariam nas mais altas posições estavam na realidade no nível mais baixo do reino. Muitos compartilharam a mesma história. Todos eles tinham caído no pecado mortal do orgulho depois de suas grandes vitórias, ou então ficaram com ciúmes quando viram que outros tinham tanta unção quanto eles mesmos. Outros, no fim de suas vidas, tinham caído na lascívia, no desencorajamento ou na amargura, e tiveram que ser tomados pelo Senhor antes de cruzarem a linha da perdição. Todos me deram a mesma advertência: quanto mais elevada a autoridade espiritual em que você está vivendo, maior pode ser a sua queda, se você estiver desprovido de amor e de humildade. Prosseguindo então em direção ao trono do julgamento, fui passando por aqueles que estavam em postos mais elevados no reino. Depois de muitos outros véus terem sido retirados de mim, em decorrência dos encontros que tive com aqueles que haviam tropeçado nos mesmos problemas do que eu, comecei a encontrar alguns que tinham sido vencedores. Me encontrei com casais que haviam servido ao Senhor bem como um ao outro fielmente, até o fim. A glória deles era indescritível, e a sua vitória encorajou-me por ver que era possível permanecer na vereda da vida e servir ao Senhor com fidelidade. Aqueles que tinham tropeçado, tropeçaram de diferentes maneiras. Todos que venceram agiram sempre da mesma forma. Eles não se desviaram de seu propósito de cumprir o primeiro e maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor. Desse modo, toda a sua obra foi feita para o Senhor e não para homens, nem mesmo para homens espirituais. Eles foram aqueles que adoraram ao Cordeiro e que o seguiram por onde quer que ele fosse.
Quando ainda não me encontrava nem na metade do caminho até o trono, o que no primeiro posto tinha dado a impressão de ser uma glória indescritível, agora parecia ser uma escuridão externa, em comparação com a glória daqueles pelos quais eu agora passava. O que de mais belo há na terra não dá para se comparar com nada que possa ser encontrado em qualquer parte do céu. E disseram-me que o lugar em que eu me encontrava agora era apenas o limiar dos domínios indescritíveis. Minha marcha até o trono pode ter levado dias, meses ou até mesmo anos. Não havia como medir o tempo nesse lugar. Todos demonstravam respeito para comigo, não por ser eu quem eu era, ou por qualquer coisa que eu tivesse feito, mas simplesmente porque eu era um guerreiro na batalha do último dia. De alguma forma, por meio dessa batalha final, a glória de Deus se revelaria de tal maneira que seria um testemunho a todo poder e autoridade, criada ou ainda por ser criada por toda a eternidade. Durante essa batalha, a glória da cruz seria revelada, e a sabedoria de Deus se faria conhecida de um modo especial. Estar nessa batalha significava ter recebido uma das maiores honras possíveis. Diante do trono branco. Ao me aproximar do trono do julgamento de Cristo, os que estavam nos postos mais elevados também sentavam-se em tronos que eram todos parte do trono do Senhor. Até mesmo o menor destes era incomparavelmente muito mais glorioso do que qualquer trono terreno. Alguns dos que neles estavam eram governadores sobre cidades da terra que em breve iriam assumir o seu posto. Outros eram governadores sobre as atividades celestiais e outros sobre atividades da criação física, tais como sobre sistemas estelares e galáxias. Entretanto, era notório que aqueles que tinham recebido autoridade sobre cidades eram estimados mais do que os que tinham recebido autoridade sobre galáxias. O valor de uma simples criança era maior do que o de uma galáxia de estrelas, porque o Espírito Santo habita em homens, e o Senhor tinha escolhido os homens para serem o seu lugar de eterna habitação. Na presença da sua glória, toda a terra parecia ser tão insignificante quanto uma mancha de pó, e contudo, ela era tão infinitamente estimada que a atenção de toda a criação estava sobre ela. Agora que eu me postava diante do trono, senti-me menor do que uma pitada de pó. Mesmo assim, senti o Espírito Santo sobre mim de um modo muito maior do que em qualquer outro momento da minha vida. Era apenas pelo seu poder que eu tinha condições de permanecer de pé. Foi aqui que verdadeiramente eu vim a compreender o seu ministério como consolador. Ele me havia conduzido em toda a jornada, mesmo eu não tendo tido consciência, na maior parte do tempo, de sua presença. O Senhor era tanto mais gentil como mais terrível do que eu jamais tinha imaginado. Nele eu via então sabedoria, que me tinha acompanhado na montanha. De algum modo sentia a familiaridade de muitos dos meus amigos da terra, o que compreendi ser por causa de ter ele muitas vezes falado comigo por intermédio deles. Também o reconheci como sendo aquele que eu muitas vezes tinha rejeitado quando veio até mim na pessoa de outros. Eu vi tanto o leão como o cordeiro, o pastor e o noivo, mas acima de tudo, eu o vi como o juiz. Mesmo diante da sua presença que inspirava grande temor, o Consolador que estava tão poderosamente comigo que eu me sentia à vontade. Estava claro que o Senhor de forma alguma queria que eu não me sentisse bem.
Ele apenas queria que eu conhecesse a verdade. Palavras humanas não são adequadas para descrever como era terrível ou como era consolador permanecer diante dele. Eu já tinha ultrapassado o ponto de me preocupar quanto ao seu julgamento, se seria bom ou mal. Simplesmente eu sabia que seria o correto e que eu poderia confiar no meu juiz. Num certo momento, o Senhor olhou para as galerias de tronos ao seu redor. Muitos estavam ocupados, mas muitos se achavam vazios. Então ele disse: Esses tronos são para os vencedores que me serviram fielmente em cada geração. Meu pai e eu os preparamos antes da fundação do mundo. Você é digno de se sentar em um deles. Me lembrei que um amigo uma vez me dissera que, quando Deus onisciente lhe faz uma pergunta, não é porque ele está querendo alguma informação. Olhei então para os tronos. Olhei para aqueles que agora neles se sentavam. Pude reconhecer alguns dos grandes heróis da fé, mas na sua maioria eu sabia que não eram bem conhecidos na terra. Vi que muitos tinham sido missionários que haviam despendido toda a sua vida em obscuridade. Eles nunca tinham se preocupado em se fazerem conhecidos na terra, mas quiseram ser apenas lembrados pelo Senhor. Eu me senti um tanto surpreso ao ver alguns que tinham sido muito ricos e governantes que tinham sido fiéis com o que haviam recebido. Entretanto, parecia que a maior parte daqueles tronos estavam ocupadas por mulheres de oração e mães. Eu não tinha como responder sim à pergunta do Senhor, quanto a me considerar digno de me sentar num dos tronos. Eu não era digno de me sentar na companhia de quem quer que fosse. Eu sabia que havia recebido a oportunidade de correr pelo grande prêmio no céu ou na terra, e eu tinha fracassado. Eu estava desesperado, mas havia ainda uma esperança. Mesmo tendo sido a maior parte da minha vida um fracasso, eu sabia que estava aqui antes de ter terminado a minha vida terrena. Quando confessei que eu não era digno, o Senhor me perguntou: Mas você quer se sentar em um destes tronos? Sim, Senhor, de todo o meu coração, respondi. O Senhor então olhou para as galerias e disse: Estes tronos vazios poderiam ter sido ocupados em qualquer das gerações. Eu convidei a sentar-se aqui todos os que invocaram o meu nome. Há lugares ainda disponíveis. Agora é a hora da última batalha, e muitos dos que forem os últimos serão os primeiros. Estes tronos serão ocupados antes da batalha terminar. Os que vierem a se sentar aqui serão conhecidos por duas coisas. Eles estarão vestindo o manto da humildade e terão a minha semelhança. Você agora tem um manto. Se você conseguir mantê-lo e não perder na batalha, quando você retornar, você terá também a minha semelhança. Então você será digno de se sentar com estes, porque eu o terei feito digno. Todo poder e autoridade me foram dados, e eu apenas é que posso exercê-los. Você vai triunfar, e você será revestido da minha autoridade somente quando você vier para habitar em mim completamente. Agora, volte-se e olhe para a minha casa. Me voltei e olhei para trás na direção de onde eu tinha vindo. Dali da frente do trono, dava para ver todo aquele local. O espetáculo ia além de qualquer possibilidade de comparação em sua glória. Milhões ocupavam todos os postos. Cada um que estava no posto de nível mais baixo inspirava mais temor do que um exército e tinha mais poder. Ia muito além da minha capacidade de absorver tal panorama de glória. Mesmo assim,
pude ver que apenas uma pequena porção de todo aquele enorme local se achava ocupado. Então olhei de volta para o Senhor e fiquei espantado ao ver lágrimas em seus olhos. Ele havia removido as lágrimas de todos os olhos que aqui estavam, exceto dos seus. Quando uma de suas lágrimas escorreu pela sua face, ele a tomou em sua mão. Então a ofereceu para mim. Este é o meu cálice. Você o beberá comigo? Não havia como recusar. Enquanto o Senhor permanecia olhando para mim, fui sentindo o seu grande amor. Mesmo sendo tão tolo quanto eu era, ainda assim ele me amava. Mesmo tão imerecedor como eu era, ele queria que eu estivesse perto dele. Então ele me disse: eu amo a todos estes com um amor que você agora não pode compreender. Também amo a todos os que deveriam estar aqui, mas que não vieram. Eu deixei as 99 para ir em busca de uma só que estava perdida. Meus pastores não deixaram a que está salva para ir em busca das 99 que ainda estão perdidas. Eu vim para salvar os perdidos. Você vai satisfazer o meu coração indo para salvar os perdidos? Você vai contribuir para que este local se complete? Você vai contribuir para que estes tronos venham a ser ocupados, bem como todos os demais lugares deste local? Você vai assumir esta busca de forma a trazer alegria ao céu, a mim e a meu Pai? Este julgamento é para todos da minha casa, e a minha casa ainda não se completou. A batalha final não terminará antes que a minha casa se complete. Somente então será o tempo de remirmos a terra e removermos o mal que está na minha criação. Se você beber do meu cálice, você vai amar os perdidos do mesmo modo como eu os amo. Então ele pegou um cálice tão simples que parecia estar destoando num lugar assim de tanta glória e colocou nele a sua lágrima. Então ele o deu a mim. Eu nunca tinha experimentado algo tão amargo. Eu sabia que eu não podia de forma alguma beber todo o conteúdo do cálice, ou mesmo quase todo, mas decidi beber tanto quanto eu pudesse. O Senhor pacientemente esperou até que eu finalmente rompi num choro tão forte que senti que rios de lágrimas fluíram de mim. Eu chorava pelos perdidos, mas muito mais eu chorava pelo Senhor. Olhei para ele em desespero, já que não conseguia mais beber daquela grande dor. Então a sua paz me foi enchendo e fluindo junto com o seu amor que eu estava sentindo. Jamais eu tinha experimentado algo assim tão maravilhoso. Essa era a água viva que eu sabia que fluiria por toda a eternidade. Então, senti como se as águas fluíssem em meu interior e tivessem pegado fogo. E entendi que esse fogo me consumira se eu não passasse a declarar a majestade da glória do Senhor. Nunca me tinha sentido assim compelido a pregar, a adorar ao Senhor e a usar cada momento da minha vida para a causa do seu evangelho. Senhor, clamei, esquecendo-me de todos exceto dele. Agora eu sei que este trono de julgamento é também o trono da graça, e peço-te que me dê graça de te servir. Mais do que qualquer outra coisa eu te peço a tua graça. Peço a graça de completar a minha carreira. Peço a graça de te amar de tal forma que eu possa me libertar dos enganos e de todo o egoísmo com que tanto perverti a minha vida. Apelo a ti para me salvar de mim mesmo e do mal do meu próprio coração.
e para ter o amor que agora sinto fluindo continuamente em meu coração. Te peço, Senhor, que me dê o teu coração, o teu amor. Te peço a graça do Espírito Santo para me convencer do meu pecado. Te peço a graça do Espírito Santo de me fazer testemunhar de ti, como tu és na realidade. Te peço a graça de testemunhar de tudo o que tu preparaste para aqueles que vierem a ti. Te peço a graça que ela esteja sobre mim para pregar a realidade deste julgamento. Te peço a graça de compartilhar com aqueles que foram chamados para ocupar estes tronos vazios, dando-lhes a palavra de vida que os mantenham na vereda da vida e que lhes transmitam a fé para fazerem o que lhes foi pedido para fazer. Senhor, te imploro que me dê esta graça. O Senhor se levantou e todos os que estavam sentados nos tronos, até onde eu pude ver, se levantaram também. Os olhos dele queimavam como fogo, de uma forma como nunca eu tinha visto antes. Você apelou pedindo-me graça. Este pedido eu nunca nego. Você vai voltar e o Espírito Santo estará com você. Aqui você pôde experimentar tanto a minha bondade como a minha severidade. Dessas duas coisas você terá de se lembrar para que permaneça na vereda da vida. O verdadeiro amor de Deus inclui o julgamento de Deus. Você tem que conhecer tanto a minha bondade como a minha severidade para que você não caia em engano. Esta é a graça que lhe foi dada aqui. Conhecer estas duas coisas. As conversas que você manteve com os seus irmãos aqui foram a minha graça. Lembre-se delas. Então, ele apontou a sua espada para o meu coração, depois para a minha boca e em seguida para as minhas mãos. Ao fazer isso, a espada saiu fogo que me queimou. A dor foi muito forte. O Senhor falou: isto também é graça. Você é um dentre muitos que foram preparados para esta hora. Pregue e escreva sobre tudo o que você viu aqui. O que disse a você, diga a meus irmãos. Vá e conclame os meus capitães para a batalha final. Vá e defenda os pobres e os oprimidos, as viúvas e os órfãos. Esta é a comissão de meus capitães, e é onde você se encontrará. Meus filhos valem mais para mim do que as estrelas nos céus. Alimente os meus cordeiros. Cuide dos meus cordeirinhos. Dê-lhes a palavra de Deus para que vivam. Vá à batalha, vá e não retroceda. Vá depressa, e assim eu virei depressa. Me obedeça e apresse o dia da minha vinda. Uma companhia de anjos então veio e me acompanhou quando me retirei de diante do trono. O chefe deles veio ao meu lado e começou a falar. Agora que ele se pôs de pé, não vai se sentar novamente até que a batalha final termine. Ele estava sentado até o tempo em que os seus inimigos serão postos por baixo de seus pés. Este tempo agora chegou. Legiões de anjos que estavam de prontidão desde a noite da sua paixão foram agora liberados sobre a terra. As hordas do inferno também foram liberadas. Este é o tempo que toda a criação tem esperado. O grande mistério de Deus em breve estará terminado. Agora lutaremos até o fim. Lutaremos com você e com os seus irmãos.